Você está prestes a descobrir uma das estratégias mais poderosas e negligenciadas do mercado financeiro atual. E sim, ela pode fazer você economizar centenas de milhares de reais e tudo. Começa com o que ninguém te conta sobre financiamentos habitacionais. Inspirado em uma história real de alguém que conseguiu reduzir de 30 para menos de 10 anos a duração de um financiamento usando apenas inteligência financeira. Este conteúdo vai te revelar, passo a passo, como acelerar seu financiamento em até 10 vezes sem depender de mágica, renda alta ou golpes milagrosos. Só conhecimento aplicado. Se você assistir até o final, vai aprender como funciona a amortização na prática, porque ela é mais poderosa do que qualquer. Investimento de curto prazo e como utilizar o seu aplicativo bancário para enfrentar de igual para igual as instituições financeiras que lucram com a sua dívida. Imagine o seguinte cenário. Você financiou um imóvel de 180 mil reais. Com uma taxa de juros atual média de 9,5% ao ano, dados reais de 2025, o banco te ofereceu 360 meses para pagar, ou seja, 30 anos. Isso significa que ao fim do financiamento você não terá pago 180 mil reais. Vai ter desembolsado aproximadamente algo em torno de 470 mil reais, dependendo da taxa do seu contrato. Ou seja, quase 300 mil reais só em juros. Esse valor poderia tranquilamente comprar um segundo imóvel. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Muitos nem percebem isso, porque o boleto chega e é pago automaticamente, mês após mês. Mas existe uma saída. E ela se chama amortização, uma palavra técnica que, traduzida para o português das ruas, significa dar um jeito de pagar menos juros e sair da dívida antes do tempo. Se feita corretamente, cada 200 reais extras que você coloca nesse financiamento pode cortar 1, 2, até 3 parcelas futuras de uma vez só. Esses 200 reais, ao invés de virarem fumaça nos juros, vão direto para o que realmente importa, quitar sua dívida. Agora pense comigo. Quantas vezes você deixou de investir 200 reais por mês achando que era pouco? E se eu te dissesse que esses 200 reais podem ter o mesmo efeito de aplicar 1.000 reais por mês em um fundo que rende 3% ao mês, só que com risco zero? Retorno garantido e paz mental? Pois é, nenhum investimento do mercado financeiro atual, nem mesmo fintechs promissoras, fundos de crédito privado, seguros de vida, resgatáveis ou até mesmo plataformas educacionais com foco em finanças, consegue competir com o retorno direto de amortizar uma dívida cara como essa. A seguir vamos descobrir como usar os aplicativos dos bancos tradicionais como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, e de fintechs modernas como Nubank e Inter, para aplicar isso agora mesmo. Agora que você entendeu o impacto brutal dos juros ao longo do tempo, está na hora de te mostrar como virar o jogo a seu favor, usando o próprio sistema bancário contra ele mesmo, com inteligência, estratégia e disciplina. Vamos imaginar novamente o cenário realista. Você financiou um imóvel de 180 mil, com 360 parcelas de R$ 1.550. A primeira parcela, como já vimos, abate algo entre R$ 400 e R$ 500 do saldo devedor. O restante, mais de R$ 1.000, é engolido pelos juros. Mas o que aconteceria se, além dos R$ 1.550 da parcela mensal, você amortizasse R$ 300 por mês? Primeiro, esses R$ 300 não são tratados como parcela antecipada, mas sim como pagamento direto no saldo devedor, diminuindo o montante sobre o qual os juros incidem no próximo mês. Isso faz com que os juros caiam mais rápido. E cada real amortizado gere um efeito multiplicador. Em vez de pagar menos uma parcela, você reduz o tempo do financiamento em várias parcelas. Quer um exemplo real? Se você amortiza R$ 300 por mês, durante 12 meses, pode reduzir de 360 para cerca de 310 parcelas. Isso varia conforme contrato e sistema, mas a lógica é essa. Você encurta 50 meses ou mais de 4 anos do seu financiamento com apenas R$ 3.600 ao longo do ano. Isso é matemática financeira, não mágica. Agora vamos subir um pouco o tom. Suponha que você receba um 13º salário ou um bônus da empresa. Ao invés de gastar com algo que perde valor rapidamente, como um celular novo, um eletrodoméstico ou um curso que você nem tem certeza se vai fazer, aplique isso na amortização. Um único pagamento de R$ 5.000 pode reduzir de 10 a 20 parcelas de uma só vez, dependendo do momento do contrato. Se você vender um bem, como um carro de R$ 30.000, e aplicar R$ 15.000 na amortização, poderá eliminar mais de 50 parcelas de uma vez. E aqui está o pulo do gato. Ao reduzir o prazo, você também elimina os juros embutidos nessas parcelas futuras, e são justamente esses juros que corroem sua renda e te impedem de investir em outras áreas da vida. Esse é o tipo de estratégia que consultorias financeiras cobram caro para ensinar, mas que você está aprendendo aqui de forma clara. É o tipo de conhecimento que bancos e financeiras não divulgam com facilidade por um motivo óbvio. Eles lucram com sua ignorância, e quanto menos você entende do seu contrato de financiamento, mais tempo você fica preso a ele. Você pode estar pensando, mas não é melhor investir esse dinheiro? Não nesse caso. Se o seu financiamento está te cobrando juros efetivos de 9,5% ao ano, ou seja, algo em torno de 0,75% ao mês, você teria que encontrar um investimento de baixo risco, alta liquidez e retorno garantido. Acima disso, algo que praticamente não existe hoje, nem mesmo em títulos privados de fintechs.
nem nos fundos D1 com cashback ou nos cartões com rendimento automático. Quitar dívidas caras é sim um dos melhores investimentos que alguém pode fazer. Além disso, existe outro fator que não aparece nos gráficos financeiros: a paz, a tranquilidade de saber que você não está pagando 3 imóveis para ter apenas um, que sua casa, seu lar, está realmente sendo paga e não financiada por um contrato que te prende como um seguro invisível por décadas. Quando falamos de educação financeira real, não estamos falando de planilhas, gráficos e jargões complicados. Estamos falando de decisões simples, consistentes e acessíveis. E amortizar seu financiamento pode ser feito em menos de 3 minutos, direto do aplicativo do seu banco ou instituição financeira. Vamos pegar o exemplo mais comum: Caixa Econômica Federal, instituição que responde por mais de 60% dos financiamentos habitacionais no Brasil. No aplicativo Habitação Caixa, você encontra a opção Amortizar dentro da área de serviços do contrato. Ao clicar nela, o sistema te oferece duas possibilidades: amortizar por prazo, ou seja, reduzir o número de parcelas a pagar, mantendo o valor da parcela mensal; amortizar por prestação, ou seja, reduzir o valor das parcelas mensais, mantendo a quantidade total de meses. E aqui entra o conselho estratégico: sempre opte por amortizar pelo prazo. Por quê? Porque o grande inimigo do seu dinheiro são os juros acumulados ao longo dos 30 anos. Quando você reduz o número de parcelas, está matando juros futuros que ainda nem começaram a ser cobrados. É como eliminar um câncer antes que ele cresça. Nos aplicativos de bancos como Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, o processo é muito parecido. A seção de financiamento geralmente está separada por habitação ou crédito imobiliário. Ao acessar o contrato, você encontrará a opção de amortização extra. Mesmo nas fintechs como o Banco Inter e Nubank, que estão entrando com força nesse mercado, já existem simulações automáticas com amortização por prazo integradas ao sistema. E aqui vai um truque poderoso: faça amortizações mensais com valores aleatórios: R$200 no mês, R$450 no outro, R$90 no próximo. Não precisa ser valor fixo. O importante é que todo valor extra que você tiver bônus, restituição do IR, renda extra com cartão de crédito com cashback, programa de milhas resgatadas em dinheiro, seja direcionado ao pagamento da dívida. É assim que pessoas comuns viram especialistas na própria vida financeira. Vamos a um cenário atualizado, baseado em dados reais de julho de 2025, com a Selic em 10,25% ao ano. A média de juros para financiamentos está entre 8,9% e 10,7% ao ano. Isso significa que a cada R$1.000 pagos fora do fluxo do contrato, você pode economizar de R$3.000 a R$5.000 em juros futuros, dependendo do momento do financiamento. Nenhum fundo de investimento, nem mesmo os patrocinados pelas maiores corretoras de valores, como XP, BTG Pactual ou Nuinvest, garante essa economia de forma direta, líquida e segura. Porque amortizar é um investimento em redução de passivo, e isso potencializa sua capacidade futura de investir com segurança. Além disso, ao reduzir o prazo da dívida, você abre espaço no seu orçamento para outros objetivos financeiros, seja construir uma reserva de emergência, contratar um seguro de vida inteligente, pagar por um curso de especialização ou até mesmo começar a investir com consistência em ações, FIIs e renda fixa de longo prazo. Se isso já está abrindo sua mente, espere até ver como essa estratégia transformou completamente o destino financeiro de pessoas comuns, que simplesmente mudaram a forma de lidar com a dívida. Quer saber os resultados reais e a lógica matemática que comprova tudo isso? Agora imagine a seguinte cena: você acorda todo mês com a sensação de que está pagando por algo que parece nunca acabar. A parcela cai automaticamente, o valor sai da sua conta, mas seu saldo devedor mal se mexe. Isso acontece porque nos financiamentos habitacionais tradicionais, especialmente os de 30 anos, a maior parte da parcela no início não vai para quitar sua dívida, mas sim para alimentar os lucros dos bancos através dos juros compostos. E quando você entende essa dinâmica, e mais do que isso, quando começa a agir contra ela, você muda o rumo da sua vida financeira. Vamos direto ao ponto, com números atuais e realistas. Suponha que você financiou um imóvel no valor de R$180 mil, com uma taxa efetiva de 9,5% ao ano, parcelado em 360 meses. Sua parcela mensal gira em torno de R$1.550. À primeira vista, parece justo, mas ao longo de 30 anos, o valor total que você terá desembolsado será de aproximadamente R$415 mil, ou seja, mais de R$235 mil só em juros. Você terá pago praticamente 2,5 imóveis para morar em apenas um. E a maioria das pessoas não percebe isso porque o parcelamento a longo prazo parece confortável, quando na verdade é um disfarce para uma das formas mais sofisticadas de empobrecimento silencioso da classe média brasileira. Agora entre comigo nesse raciocínio. E se, ao invés de aceitar isso como normal, você começasse a amortizar essa dívida? Suponha que você tenha guardado R$5 mil de um bônus ou de uma restituição do imposto de renda ao aplicar esse valor diretamente na amortização do saldo devedor. E aqui é importante lembrar que estamos falando de amortização pelo prazo, que reduz o número de parcelas. E não só o valor delas você pode eliminar de 14 a 18 parcelas futuras. Isso significa que,
Com apenas R$ 5.000 pagos hoje, você evitaria pagar mais de R$ 23.000 no futuro. Você investiu 5.000 e economizou 23. Isso é um retorno de quase 460%. Sem risco, sem taxa de administração, sem imposto de renda, sem inflação corroendo seu dinheiro. Simplesmente redução direta de passivo. Quer ver o impacto disso mensalmente? Vamos pensar em alguém que decida amortizar R$ 300 por mês, além da parcela normal. Ao fim de 12 meses, ela terá amortizado R$ 3.600. Mas o impacto no financiamento não é linear. Essa quantia pode eliminar de 6 a 8 parcelas do futuro, o que significa deixar de pagar R$ 9.000 a R$ 12.000 em valores atualizados. Agora veja o absurdo. Você aplica R$ 300 por mês e economiza mais de R$ 10.000 por ano. Nenhuma aplicação de baixo risco no mercado oferece esse retorno. Nem CDBs com rendimento automático de bancos digitais, nem fundos de diário com liquidez diária, nem carteiras recomendadas de corretoras como o XP ou BTG Pactual, e muito menos aplicativos de cashback ligados a cartões de crédito. Isso sem contar o impacto psicológico e emocional, porque cada vez que você reduz o tempo de dívida, você está comprando liberdade, está adquirindo meses ou até anos de vida sem boleto, sem pressão, sem escravidão financeira. Você está de fato adquirindo patrimônio emocional e não apenas matemático. Agora vamos a uma simulação mais agressiva. Imagine que você decida vender um terreno avaliado em R$ 30.000 e resolva aplicar metade disso, R$ 15.000, como amortização do seu financiamento. Dependendo do tempo do contrato, esse valor pode eliminar de 40 a 55 parcelas futuras, ou seja, quase 5 anos de pagamento. Com isso, a economia final pode ultrapassar R$ 65.000, que seriam pagos em juros e encargos. Você sacrificou um bem para eliminar uma dívida que só cresceria e transformou um passivo em liberdade financeira concreta. Essas simulações não são ilusões, elas são baseadas em contratos reais, cálculos atualizados com a taxa Selic, em 10,25% ao ano, dados de julho de 2025, e nos sistemas de amortização mais utilizados no Brasil. Como Price e Saque, os números são conservadores, e os resultados são comprováveis por qualquer consultoria financeira, contador profissional ou plataforma de planejamento financeiro. Inclusive, esse tipo de abordagem é amplamente ensinada em cursos online de alta performance oferecidos por plataformas como Hotmart, Quifi e Eduz, voltados a quem quer dominar sua vida financeira com ferramentas simples, mas poderosas. E agora que você viu com seus próprios olhos os números, você entende por que amortizar seu financiamento não é apenas uma sugestão. É uma estratégia essencial. É uma forma legítima de se blindar contra os juros abusivos, driblar o sistema bancário e retomar o controle do seu dinheiro. Nos próximos minutos, vou te mostrar, literalmente na prática, como encontrar a função de amortização dentro dos aplicativos dos maiores bancos e fintech, onde clicar, o que escolher e como fazer isso até mesmo com R$ 50 sobrando na conta. Quer saber exatamente como agir? A maioria das pessoas acredita que para antecipar o fim de um financiamento, é preciso juntar muito dinheiro, enfrentar burocracia ou passar horas em fila de banco. Mas a verdade é que com poucos cliques no celular, você pode começar hoje mesmo a derrubar seu saldo devedor e junto com ele, dezenas ou até centenas de parcelas futuras. Vamos começar pela Caixa Econômica Federal, o maior banco em volume de crédito imobiliário do país. O processo é simples. Ao acessar o aplicativo Habitação Caixa, clique na aba Serviços e depois em Amortizar. Ali você vai encontrar duas opções. Amortizar por prazo, você reduz a quantidade de parcelas do seu financiamento. Por exemplo, se faltar 300 parcelas e você amortizar R$ 1.000, pode reduzir de 3 a 5 parcelas, dependendo do seu saldo. Amortizar por prestação, você mantém o prazo total, mas diminui o valor mensal da parcela. Exemplo, sua parcela atual é R$ 1.300 e após amortizar R$ 2.000, ela pode cair para R$ 1.150. A recomendação profissional é sempre optar pela amortização por prazo. Por quê? Porque o valor das parcelas mensais continuará o mesmo, mas você elimina parcelas futuras cheias de juros embutidos. Cada uma delas representa muito mais do que R$ 1.000 em valor nominal. São parcelas carregadas de encargos financeiros que você simplesmente elimina ao cortá-las no presente. Nos aplicativos do Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, a lógica é parecida. Acesse seu contrato de financiamento dentro do aplicativo, vá para a gestão do contrato, opções de pagamento ou amortização. O nome varia um pouco, mas todos têm, caso não encontre. Use o chat do banco e digite: quero amortizar meu financiamento. Em segundos, você será direcionado ao menu correto. No caso das fintechs, como o Banco Inter e Nubank, a tecnologia ajuda ainda mais. O aplicativo do Inter permite simulações de amortização em tempo real, com cálculo do novo prazo ou da nova prestação imediatamente. Já o Nubank, que vem expandindo sua atuação em crédito imobiliário, também começa a oferecer essas opções de forma integrada no menu de crédito. Um detalhe técnico que poucos explicam ao fazer uma amortização: o valor é aplicado diretamente no saldo devedor, e não há incidência de IUF, IR ou taxas. Ou seja, é o tipo de pagamento limpo. 100% do valor amortizado é convertido em redução da dívida. Quer um exemplo final, prático e real? Uma cliente de um curso online sobre finanças pessoais me relatou o seguinte:
Ela começou a amortizar apenas R$ 200 por mês. Em 9 meses, reduziu 11 parcelas. Isso significa que ela deixou de pagar quase R$ 13.000 no futuro, tendo aplicado apenas R$ 1.800 ao longo desse tempo. Você consegue perceber a potência disso? Essa estratégia não exige salário alto, nem conhecimentos técnicos avançados. Você pode aprender isso com um vídeo no YouTube, um curso na Hotmart, ou simplesmente acompanhando criadores sérios que explicam como usar bem seu dinheiro. Esse tipo de conteúdo é valioso, não só para consumidores, mas também para marcas como bancos, seguradoras, fintechs de crédito, plataformas educacionais e empresas de consultoria que querem atrair pessoas com consciência financeira e desejo de autonomia. Se você chegou até aqui, parabéns. Você não só aprendeu como os financiamentos funcionam, mas também como dobrá-los com inteligência e prática. Ao usar essa estratégia, você estará economizando dezenas, às vezes centenas de milhares de reais em juros, antecipando sua liberdade financeira e se posicionando como alguém que não é mais manipulado pelo sistema bancário. E agora eu te pergunto, se você pode reduzir 10, 15, até 20 anos do seu financiamento com ações simples, por que continuar preso? Por que dar 200 mil ao banco quando você pode guardar esse dinheiro, investir melhor e mudar de vida? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa organizar a vida financeira. Isso faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo vídeos como este. Então um abraço e até a próxima. Você posta vídeos, mas ninguém assiste? Sente que está falando sozinho nas redes sociais, enquanto outros viralizam do nada? A verdade é que você não precisa de sorte, precisa de método. E é exatamente isso que o programa de aceleração 15D oferece. Um passo a passo simples para fazer vídeos curtos que explodem em visualizações, mesmo começando do zero. Chegou sua vez de fazer sua renda extra. Faça como eu. Adquira o método Criador Viral. Eu já monetizei 4 canais no YouTube e, inclusive, esse canal é apenas mais uma renda que tenho. Não espere mais, você vai aprender do zero. Com aulas práticas e diretas, você aprende a criar conteúdo que prende atenção e gera engajamento real no Instagram, TikTok e YouTube Shorts, usando só o celular, aplicando técnicas que já fizeram criadores ultrapassarem 1 bilhão de views. Nada de achismos, é estratégia testada. Se você está cansado de postar sem retorno, tá na hora de mudar isso. Comece agora o curso. Tem acesso imediato, suporte completo e 7 dias de garantia. Clique no link na descrição e descubra como se tornar o próximo viral.